Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem hoje. Amém. É muito bom estar de volta para mais uma conversa. Com certeza. Bom, hoje nós vamos embarcar em mais um mergulho profundo e a nossa jornada de hoje tem um foco muito específico. E olha, eu diria que mexe bastante com as nossas estruturas. Mexe mesmo, é um tema forte. Sim, nós temos uma pilha de anotações fascinantes aqui sobre o livro O Deus que Destrói Sonhos. Um título que já causa um certo desconforto logo de cara, né? Pois é. A nossa missão nessa análise de hoje é focar especificamente no capítulo 3 dessa obra. A gente vai tentar descobrir a diferença radical, sabe? A linha exata que separa um mero fã de Jesus de um verdadeiro discípulo. Que são coisas completamente diferentes, apesar de muita gente confundir. Exatamente. E indo ainda mais fundo, o objetivo é entender por que a verdadeira fé exige a destruição dos nossos projetos pessoais, segundo as vivências do autor do livro. É interessante porque o autor não começa o capítulo com uma teoria teológica complexa. Ele começa com uma história pessoal. Ah, sim, a história da filha dele, né? Isso, a Milena. Na época, ela tinha só 6 anos de idade. E, bom, ela chegou para o pai e declarou que quando crescesse, queria ser dona de uma lanchonete. Um sonho super comum de infância. Eu mesma queria ter uma padaria. Pois é, até aí tudo normal. Só que o detalhe que muda completamente o cenário é o motivo dela. Ela disse que queria a lanchonete especificamente para poder alimentar os pobres. Uau! Com 6 anos! Sim, e o autor do livro, ele olha para essa cena e percebe algo muito profundo ali. Ele entende que a filha não está só sonhando com uma carreira, tipo, quero ser empresária. Ela está sonhando como uma discípula. Isso altera totalmente a lente, né? Altera tudo. E é exatamente isso que fundamenta a ideia de que existe um abismo entre só simpatizar com a religião e viver sob essa lente de verdade. E para provar esse ponto, o material traz uma citação do John Stott, daquele livro clássico, O Discípulo Radical. Nossa, essa parte é cirúrgica. O Stott traz um levantamento assim devastador. Ele mostra que a palavra cristão aparece só 3 vezes na Bíblia inteira. Apenas 3 vezes? Caramba! Só 3. Enquanto a palavra discípulo aparece quase 300 vezes. Essa desproporção não tem como ser um acidente, né? De forma alguma. A questão é o peso relacional da palavra. Hoje, cristão virou quase um rótulo demográfico, tipo algo que você marca num censo do IBGE, sabe? Sim, uma afiliação cultural. Exato. Mas discípulo, olha, não dá para esvaziar essa palavra. Ela carrega o peso de um relacionamento de submissão entre aluno e professor. É uma dinâmica de obediência diária. Uma palavra bem pesada. Mas o livro argumenta que, com o passar dos séculos, a gente foi meio que anestesiando esses termos, não é? A gente ouve tanto que perde o impacto. Perde mesmo. E o autor explica isso usando um conceito muito legal da neurociência, que é a saturação semântica. Saturação semântica. Dá um contexto para quem está nos acompanhando. É tipo assim, quando você repete uma palavra tantas vezes seguidas que o cérebro, para economizar energia, simplesmente desativa o significado dela. Vira só um ruído. Para a religião, ele chama de saturação conceitual teológica. A gente usa palavras sagradas de um jeito tão rotineiro que perde a noção da gravidade delas. E a vítima número 1 dessa saturação é a palavra cruz. Sem dúvida. Sabe, antes de começarmos a gravar, eu estava pensando sobre isso e me veio uma analogia. É tipo uma música pop super famosa, sabe? Aquelas que tocam exaustivamente no rádio. Aquelas que não saem da cabeça. Isso. Toca no supermercado, no trânsito, no dentista, a melodia contagiante, você canta balançando a cabeça no piloto automático. Sei bem como é. Mas aí, um dia você resolve ler a letra. E você percebe que é uma música sobre uma tragédia horrível. Um coração destroçado, uma perda gigante. A melodia alegre camufla a dor original. Exato. O cérebro foca tanto no refrão chiclete que ignora a tragédia. E a gente fez a mesma coisa com a cruz, né? Fez sim. Essa analogia é perfeita. A cultura ocidental pegou um maior símbolo de execução brutal e transformou num pingente delicado,
numa tatuagem bonita. Uma decoração para a sala. Pois é, a gente esqueceu a letra trágica dessa música. E o convite do livro é justamente fazer o exercício de voltar no tempo e resgatar o que isso significava para os ouvintes do primeiro século. Certo. E o que significava? Porque a gente não tem essa bagagem hoje. Olha, no Império Romano, a cruz não tinha nada a ver com salvação ou amor. Era terrorismo de estado puro. Nossa. Os romanos usavam a cruz para aniquilar a dignidade. Era tortura reservada para a escória, escravos rebeldes, assassinos, insurgentes. Eles colocavam as cruzes nas ruas principais como um outdoor macabro, sabe? Como um aviso, né? Tipo, olha o que acontece se mexer com Roma. Exatamente. Era o ápice da humilhação pública. Então imagina a cena, Jesus está ali, diante de uma multidão oprimida que queria um rei militar. Eles queriam alguém que expulsasse os romanos. Eles queriam tronos, vitória. Sim, uma revolução política. E aí Jesus olha para eles e diz: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Caramba, isso não deve ter soado nada poético. Soou como uma insanidade completa, um banho de água fria. Jesus estava dizendo: na prática, querem entrar para o meu movimento? Peguem o instrumento da própria execução e marchem para a morte. Ele destruiu o sonho de poder deles ali na hora. Na mesma hora. E para garantir que ninguém ia interpretar mal, ele logo em seguida conta 2 parábolas sobre calcular os custos. Ah, as parábolas da torre do rei, o construtor da torre, né, que tem que sentar e calcular os custos da obra, porque se o dinheiro acabar no meio, ele vai virar motivo de piada na cidade inteira. Ele ia passar uma vergonha tremenda. E a outra é o rei que vai para a guerra. Ele tem 10.000 soldados e o inimigo tem 20.000. Ele precisa calcular bem rápido se dá conta. Se a derrota for certa, ele manda uma delegação de paz e se rende logo. Nessas 2 histórias, a mensagem de Jesus é muito direta. A rendição tem que ser total. O custo não é dar um pouquinho do seu tempo. O custo é tudo. Mas espera aí, eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui agora. Pense em quem nos acompanha hoje. As pessoas têm famílias, carreiras, boletos vencendo. A vida real bate na porta, né? Pois é, não dá pra ser só um simpatizante. Uma via do meio, sabe? Pegar a parte boa, ser uma pessoa moralmente correta, mas sem esse extremismo de abrir mão de tudo. Olha, o autor é bem incisivo ao destruir essa ideia de meio termo. Ele diferencia a multidão dos discípulos. A multidão que só quer os benefícios. Exato. A multidão vai atrás do milagre, acha as palavras bonitas, mas quando a coisa aperta, a multidão some. Já o discípulo abraça a disciplina. O autor até usa um humor meio ácido, dizendo que não dá para ser discípulo se a pessoa amar a carreira, a família e até o bacon mais do que a Cristo. O bacon é o grande teste de limites moderno. Pois é, mas a seriedade por trás disso é que na época os rabinos também exigiam lealdade extrema. Só que a lealdade era as regras, né? A Torá. Isso. O escândalo de Jesus é que ele exigiu lealdade à própria pessoa dele. Ele não deu um manual de regras novo. Ele disse, vocês têm que se render a mim. O termo em grego é douloi, que significa escravos. Nossa, escravos por amor. Exato. Quando o convite é para entrega absoluta, o meio termo vira uma impossibilidade lógica. O que nos leva ao garoto propaganda dessa tentativa frustrada de meio termo, que é a história do jovem rico. Esse caso é o exemplo perfeito. O jovem rico é o arquétipo de quem já tem a vida toda estruturada e tenta só encaixar Jesus no pacote. O teólogo Dietrich Bonhoeffer fala bastante sobre isso nas nossas fontes, né? Sim. O Bonhoeffer pontua que o jovem tinha uma vida moral impecável. Ele respeitava as leis, admirava Jesus. O problema é que ele queria Jesus só como um acréscimo. Um complemento para o currículo dele. A última conquista que faltava para o portfólio de sucesso. E trazendo isso para os dias de hoje, a gente vê muito essa ideia de um Jesus complemento. Tem até aquela frase famosa que a gente escuta o tempo todo: o vazio dentro de você tem o tamanho exato de Deus. E o livro cita o pastor Cacau Marx sobre isso, né? Sim, e a crítica dele é brutal. Ele diz que Cristo não quer ser tapa-buraco de ninguém. Ele não vem preencher um espacinho e deixar o resto da sua vida intacta. A proposta é substituir, não adicionar. A imagem que me vem à cabeça é de um computador.
Imagina que você tem um computador com a placa-mãe derretida, o disco rígido corrompido e você quer instalar um software de última geração nele. Não vai rodar de jeito nenhum. Não vai. O jovem rico queria instalar um aplicativo de espiritualidade na máquina velha dele. E Jesus basicamente disse, olha, a gente vai ter que formatar esse disco rígido inteiro, trocar as peças. Essa metáfora da formatação é ótima e explica por que ele vai embora tão triste. Ele não queria perder os dados antigos. Mas o Timothy Keller traz uma reviravolta maravilhosa para essa história. Eu achei essa parte fascinante, o lance do olhar, não é? Jesus olhou para o jovem e o amou. O amor veio antes do confronto. E por que o Keller diz que Jesus se identificou tanto com ele? Porque o Keller solta uma bomba dizendo que Jesus era o verdadeiro jovem rico. Pode parecer estranho num primeiro momento, né? Jesus era um carpinteiro, itinerante, pobre. Não tinha nenhum de dormir. Mas se você olhar para a origem de Cristo antes da encarnação, ele tinha a riqueza infinita da Trindade. Uma glória que a gente não consegue nem imaginar. E o que ele fez? Ele abriu mão de tudo. Tudo. Ele foi o verdadeiro jovem rico que abandonou uma riqueza cósmica para descer a nossa miséria e resgatar a gente. Então, quando ele pede para o rapaz vender tudo... Não é uma regra aleatória de um chefe chato. Não, é um convite. Faz em uma escala minúscula o que eu já fiz, em uma escala infinita. É um convite para imitar o mestre. Uau! Isso muda o paradigma todo. Mas trazendo para a realidade de quem nos ouve, pessoas que têm aspirações, que querem crescer na carreira, que estão na política, como que essa teologia afeta a ambição humana pelo poder? O livro aborda isso com uma história de Tiago e João, os dois apóstolos, que chegam para Jesus com um tom bem corporativo, sabe? Pedindo uma promoção. Exato. Dizendo, mestre, quando você assumir o trono, a gente quer ser diretor. Um senta à sua direita, outro à esquerda. Eles estavam lendo o mundo com o sistema operacional de César ainda, achando que ia ter revolução armada, ministérios. E aí vem de novo o Timothy Keller com uma ironia trágica sobre isso. Uma ironia cortante. O Keller pergunta, qual foi o momento da maior glória de Jesus na Terra? Foi na cruz. Aquele foi o trono dele. E quem estava à direita e à esquerda dele naquele trono? 2 criminosos, condenados à morte. Tiago e João não faziam ideia de que estavam pedindo para ser crucificados junto com ele. Eles queriam cadeiras de veludo e Jesus ofereceu madeira e prego. É um choque de reinos, né? Total. No reino de César, o poder serve para escravizar quem está abaixo de você. Mas no reino de Jesus, quem tem poder vira escravo para levantar os outros. É um poder que empodera. O próprio lava-pés é o maior exemplo disso. O líder supremo lavando sujeira do pé dos discípulos. E o material expande isso citando Davi Lago sobre a obsessão atual de conquistar o poder político para impor moralidade. É um ponto delicado, mas fundamental. Sim, e a gente não está tomando partido aqui. Nosso papel é só repassar a análise do livro. Mas a conclusão sociológica do material é muito clara. O controle por leis não muda o coração de ninguém. Leis com base cristã não forçam ninguém a ser cristão de verdade. A influência autêntica vem do serviço, não de dominar o Congresso. Se você segue alguém que morreu pelos inimigos, a sua estratégia não pode ser a dominação brutal, sabe? Tem que ser o serviço. Mas deixa eu puxar o freio de novo, porque a cabeça dos nossos ouvintes deve estar a mil, ouvindo tudo isso, rejeitar controle, lavar pés, dar tudo aos pobres. A pessoa deve pensar, amanhã eu vou pedir demissão, sucesso corporativo é pecado agora, a gente tem que viver na pobreza absoluta. Não podemos cair nessa armadilha. E o autor resolve isso genialmente com a história de Lídia. Ah, a Lídia de Filipos? Ela mesma. A Lídia vendia púrpura, que era tipo o artigo mais luxuoso da época. Coisa de rei e elite. Em termos de hoje, ela seria uma empresária de altíssimo padrão. Uma CEO. E a Bíblia não manda ela fechar a empresa? Manda. Nenhuma única linha pedindo para ela vender a empresa ou fazer voto de pobreza. O que muda ali é a finalidade do negócio dela. A perspectiva. Exato. O capital dela, a casa enorme dela, tudo virou a base logística para fundar a primeira igreja na Europa. Então o problema não é ter coisas. É qual é o fim último dessas coisas. O problema não é lucro ou trabalhar duro. A grande pergunta que quem está nos ouvindo tem que se fazer é:
Os frutos do meu trabalho estão servindo para glorificar a Deus e ajudar os outros ou é só para construir um império para o meu próprio ego? E aí, nessa encruzilhada, que o sonho começa a virar pecado. E a gente entra no terreno perigoso da avareza. Avareza. O livro cita o autor Os Guinness, certo? Sim, e ele vira o conceito de cabeça para baixo. Ele diz que a avareza não é você amar as posses. O grande terror da avareza é você ser possuído por elas. O avarento acha que é dono de uma fortuna, mas é a fortuna que é dona dele. Nossa, pesadíssimo. E o livro ilustra isso usando Dante Alighieri, A Divina Comédia. As imagens do Dante são brutais. No purgatório, os avarentos estão deitados de bruços, com o rosto colado na terra, amarrados. Olhando para a matéria que eles tanto adoravam em vida, né? Sem poder olhar para o céu. Exato. E no inferno eles passam a eternidade empurrando pedras gigantescas, batendo umas nas outras. Uma exaustão inútil. Trabalhando sem parar por algo que não tem valor nenhum. O que me lembra imediatamente é da parábola do rico insensato. Essa parábola devia ser lida em todo o curso de administração. O cara tem uma colheita tão grande que falta armazém. E qual é o plano brilhante dele? Ele pensa, não vou doar nada. Vou derrubar os celeiros, construir uns gigantes, guardar tudo e me aposentar hoje. Comer, beber e curtir a vida. E para a sociedade de hoje ele seria a capa de revista de negócios. Mas Deus interrompe o sonho do cara e chama ele de quê? Louco. E o termo grego aí é afron. Que significa alguém literalmente sem mente, né? Fora da realidade. E aí Deus pronuncia uma sentença que é de arrepiar esta noite. Pedirão a tua alma, e a fonte foca bastante nesse verbo pedirão. Esse verbo muda tudo. No original, era uma expressão do mercado financeiro da época. Significava exigir o retorno de um empréstimo. Ou seja, a alma dele não era dele. A fazenda, o tempo, as habilidades, era tudo um empréstimo que Deus concedeu. E o verdadeiro dono simplesmente decidiu recolher o capital naquela noite. a tragédia dele foi achar que era o proprietário de algo que ele devia só administrar. E olha, o autor encerra o capítulo com uma metáfora lá de Apocalipse 21 sobre o céu. A imagem das ruas de ouro transparente. Essa mesma. O autor mostra a ironia cósmica disso. O ouro pelo qual a humanidade se mata, cria guerras, destrói famílias, adoece. No céu é material de asfalto. É só para pisar em cima. O que a gente idolatra que é cascalho para Deus. É uma inversão total. E com tudo isso na mesa, a ideia de vida como empréstimo, asfalto celestial, que reflexão provocativa final a gente pode tirar disso tudo? Olha, se o ouro é só asfalto, e se a gente tenta sempre encaixar Jesus na nossa agendinha fechada, a gente precisa repensar os nossos fracassos. Como assim? Se a nossa ambição está focada no lugar errado, será que a maior prova do amor de Deus não é justamente quando Ele intervém e faz dar errado a um projeto que a gente amava muito? Caramba! Talvez um sonho destruído seja o único caminho para salvar a gente da nossa própria insanidade, o único jeito de transformar um fã num verdadeiro discípulo. Nossa, isso revira o estômago e acalma a alma ao mesmo tempo. Entender que dar errado pode ser um resgate divino altera toda a nossa forma de encarar as rasteiras da vida. Altera mesmo. Bom, a gente ainda tem muitas anotações riquíssimas, portanto informo que teremos um novo episódio, ou melhor, um novo mergulho profundo, explorando mais temas e capítulos desse mesmo livro muito em breve. Mal posso esperar. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe todos os ouvintes.